Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que crêem. Ele falou assim: caiam montes e os homens, mas minha promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso, poderoso Ele é. Cantem de todo o coração. E em nada mudou. Nele está a nossa fé. Nele está a nossa fé. Poderoso Ele é. Mais uma vez o coro. Poderoso Ele é. Nossa fé, poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos, Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judéia e em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso, poderoso Ele é. Poderoso Ele é. E em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Mais uma vez o coro. Poderoso Ele é. E em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Amém. Poderoso Ele é. Amém? Amém. São fortes as lutas que a ti tem afrontado. Duros momentos vem tua vida entristecer. Em certas horas quase tens desanimado. As duras provas têm feito você sofrer. A cruz pesada os teus ombros tem ferido. Até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem 2 olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem 2 olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez teus filhos desviaram da igreja, e isso dói muito em seu coração. Quem sabe até estás desempregado e preocupado, pensa em lhe faltar o pão. Talvez alguém tenha lhe caluniado. Desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmãos,
que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando, tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Do outro lado da batalha nos espera uma coroa e um grande galardão, em que o justo juiz naquele dia entregará a cada um de nós, irmãos. Ruas de ouro lá estão nos esperando, e muito em breve nossos pés palmilharão. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não hão de passar. Amém. We want a bunch Nós desejamos um grupo of men of God de homens de Deus who don't compromise que não se comprometam on the word, sobre a palavra, but preach the truth porém preguem a verdade and stand on the e permaneçam no baptism of the Holy Spirit. batismo do Espírito Santo. When it used to be, Quando costumava haver isto, when the preaching of the word quando a pregação da palavra and the old saints e os velhos santos with the tears in their eyes com lágrimas em seus olhos would rise to their feet and walk sobbing, levantavam e andavam soluçando, maybe not saying a word, just possivelmente não dizendo uma palavra, walking around somente andando em volta 2 or 3 times and sit down, 2 ou 3 vezes e sentavam-se, so filled with the Holy Ghost, tão cheios do Espírito Santo, the word fed them. a palavra os alimentava. Man shall not live by bread alone, O homem não viverá somente de pão, but by every word mas de toda a palavra that proceedeth out of the mouth of God. que procede da boca de Deus. God send us another church Deus envia-nos uma outra igreja just before the end time, pouco antes do fim do tempo, that the power of the Holy Ghost para que o poder do Espírito Santo can come into her in the possa vir a ela demonstrations of the Spirit. nas demonstrações do Espírito, And in Mark 16 can follow the church. e Marcos 16 possa seguir a igreja. Acts 2 and 4, Acts 2:38, Atos 2:4, Atos 2:38, all of it will be following tudo isto seguirá exatamente right along with the church. adiante com a igreja. Signs and wonders Sinais e maravilhas accompany the apostles. acompanham os apóstolos. Great signs Grandes sinais of his resurrection de sua ressurreição accompany him. os acompanha. While we're in prison, Enquanto nós estamos em prisão, surely God's growing a certamente Deus está desenvolvendo crop somewhere uma colheita em algum lugar for the last great kill. para a última e grande matança. May it be you, Que possa ser você, my Christian friend, meu amigo cristão, here this morning. aqui nesta manhã. May it be your Que possa ser a sua strength has begun to grow. força que tem começado a crescer. I pray that this message this morning Eu oro que esta mensagem esta manhã, and out into the land of where this will go, e na terra para onde isto irá, I trust that this message confio que esta mensagem will help bring the vitamin ajudará a trazer a vitamina into your system no seu sistema, that'll grow us para que cresça spiritual power um poder espiritual back into your life again. de volta em sua vida novamente. The devil was baptized. O diabo foi batizado.
when Judas was baptized. Quando Judas foi batizado, The devil went out and preached the gospel. o diabo saiu e pregou o evangelho. When Judas went out and Quando Judas saiu preached the gospel. e pregou o evangelho. But the devil didn't get Bem, o diabo não recebeu the Holy Ghost. o Espírito Santo. That's it. Isso mesmo. There's where the hidden powers are. Aí é onde o poder está escondido. That resurrection. Aquela ressurreição, That know positive. aquele conhecer verdadeiro, Beyond a shadow of doubt. sem sombra de dúvida. Amen. Amém. He's here. Ele está aqui, That same Holy Ghost. aquele mesmo Espírito Santo, That one was on the Messiah. aquele que estava no Messias, Still on his church. ainda na sua igreja. He never leaves. Ele nunca sai. I'll be with you always. Eu estarei sempre convosco, Even in you. mesmo em vós, To the end of the world. até o fim do mundo. I'll be there. Eu estarei ali. The works that I do As obras que eu faço, shall you also. vós também fareis. More than this shall you do. Mais do que isto vós fareis, For I go unto my Father. pois eu vou para o meu Pai. He said these things Ele disse, estas coisas will form again in the last days. surgirão novamente nos últimos dias. The church will be preaching the truth. A igreja estará pregando a verdade, They'll be standing on the word. ela estará de pé sobre a palavra. He'll be doing all Ela estará cumprindo todos the commandments of God. os mandamentos de Deus. Will not associate Ela não se associará with the world. com o mundo. And through there I'll move E através dali eu me moverei and do the same thing. e farei as mesmas coisas. Foi ele quem olhou pro mundo que estava perdido. Foi ele quem pediu a Deus para ser enviado. Pois ele viu que a humanidade tinha se esquecido do Deus Supremo Criador, o seu Pai amado. Foi ele quem amou o mundo, mas que a si mesmo. Foi ele quem pagou o preço que só eu devia. Foi ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas o meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço e ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. Foi ele quem amou o mundo, mais que a si mesmo. Foi ele quem pagou o preço que só eu devia.
Foi Ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento, vira lágrimas no meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço e Ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. Sem fim, sem fim. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 6. Versículo 1 ao 7. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo a sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Amém. Oremos. Senhor, abençoa nós mais uma vez nesta noite com a tua palavra.
que o Senhor venha preencher no nosso ser aquilo que está faltando em cada um de nós. Dê-nos o recurso necessário para esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar-vos. Muito bem. Nós temos uma mensagem do profeta, cujo título é A Influência de um Homem sobre o Outro. E o profeta disse ali no parágrafo 97, note novamente Isaías, que havia estado se apoiando nas forças de Uzias. E ouviu morrer debaixo do juízo de Deus. E então viu estes santos seres que estavam perto do lado de Deus, os serafins, clamando: Santo, 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 Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aqueles santos anjos cobriam suas faces. Santos anjos cobriam suas faces santas no meio de um Deus santo. É para nós pensar bem sobre isso. Aqueles santos anjos cobriam suas faces santas no meio de um Deus santo. E eles diziam 3 vezes: Santo, Santo, Santo. Isso também, essas 3 vezes também carecem nos botar atenção. Aí o profeta disse: então quem somos nós? E agora? Nós parece que levamos as coisas de Deus um pouco comum. Não temos assim pelo menos uma expressão de consideração à santidade de Deus. E isso faz mal para nós. O profeta diz: vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, quem somos nós? Quando os santos anjos escondem suas santas faces sob as asas para permanecer na presença de Deus, quando anjos, um ser que está na realidade além dos anjos, porque os serafins são além dos anjos. Os anjos não permanecem ali, na presença de Deus. Somente os serafins. Vocês veem que tem uma hierarquia, como eu já disse, né? Uma hierarquia.
Elohim, serafins, querubins, arcanjos e anjos. Eles estão além dos anjos. E Deus é tão santo que eles até cobrem suas faces na presença de um Deus santo. E a única coisa que eles podiam dizer era: Santo, Santo, Santo. Vocês notem que eles exibiram 3 vezes Santo, sequente: Santo, 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 um trino santo, né? Santo corpo, Santo Espírito e Santo alma. Todo-Poderoso. Uma cobertura especial para eles permanecerem na presença de Deus. Que tipo de cobertura nós necessitamos para estarmos na presença de Deus? Essa é uma pergunta do irmão Branham para nós. Eles tinham que estar cobertos. Eles nunca pecaram. E nós nascemos em pecado. Que tipo de cobertura teremos que ter nós para estar na presença de Deus? O profeta diz aqui, no parágrafo 99, da mesma mensagem, a influência de um homem sobre o outro. Eu desejo dizer isto agora mesmo. O sangue de Jesus Cristo é totalmente suficiente. Isto quer dizer que nós só estaremos na presença de Deus debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. E você diz assim: não, eu creio que eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quase todo mundo, eu vejo todas as religiões falar no sangue de Jesus. Pelo menos as cristãs, que se dizem cristãs. Mas como que nós podemos ter certeza que o sangue de Jesus Cristo está nos cobrindo? Precisamos saber. Nós já pregamos aqui sobre a voz do sangue. O sangue tem voz. O sangue fala. O sangue de Abel falou ali no Éden. E o sangue de Jesus Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. Então, o que seria cobertura do sangue de Jesus Cristo para nós hoje? O completo obediência na sua palavra é que traz o sinal na nossa vida, que é o sangue. Está vendo? Cristo nunca morreu por aqueles serafins. Não, porém, eles foram serem criados. Ele nunca morreu pelos anjos. Ele morreu pelos pecadores. Os anjos não dependem de redenção. Eles nunca caíram. Aqueles que permaneceram ao lado do trono, né? Nós vamos aprender que teve anjos que caíram. Ele morreu pelos pecadores, ele nunca morreu por uma pessoa santa.
Ele morreu por ímpios. Enquanto você pensar que você é santo, ele nunca lhe fez nenhum bem. Muitas pessoas se vangloriam, né? Se exaltam. Eu sou santo, eu sou perfeito. Bom, Jesus nunca morreu por você. Porém, quando você compreende que você não é nada, e você chega à conclusão do seu ser, ser aquele montinho de pó que eles jogam na tumba 3 punhadinhos ali. Então ele morreu por você. Quando você compreende que não é nada, então ele é aquele, você foi aquele por quem ele morreu. Deus é todo santo. Não há nada nele a não ser santidade. Isso é tudo pureza. Agora vamos notar estas asas por alguns minutos. Nós encontramos que com 2 asas eles cobriam sua face, a face deles. Que coisa, pense. Até mesmo os santos anjos cobriam suas santas faces na presença de um santo Deus. A única coisa que eles podiam dizer era santo, santo, santo. É o Senhor Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso. E se nos conta que eles clamavam dia e noite, esse é o primeiro degrau de Deus descendo. Depois de Elohim, serafins. Isso vai concluir na sequência das palestras que vamos ter, se Deus permitir, vai concluir a sequência da hierarquia de Deus nos céus com a hierarquia de Deus na terra. Os 5 ministérios de Deus nos céus e os 5 ministérios de Deus na terra. Sei que vai ser difícil de muita gente entender, mas a gente não pode pensar nas pessoas que não vão entender, porque quem não vai entender simplesmente deve crer, e quem vai entender, vai entender. Esse é o primeiro degrau de Deus descendo, dia e noite sem parar. E você pensa que nós fazemos muito barulho? O que você pensa de milhões daqueles querubins? Milhões. Nós falamos querubins, nós pensamos, nós conhecemos 4 lá no Éden, né? E mais alguns ali. São milhões ao redor do trono, com uma voz que estremecia o templo. A igreja, quando faz um pouquinho de barulho, o povo critica. O ser humano é sem Deus, né? O ser humano sem Deus é pior do que os animais, porque os animais têm uma desculpa que não tem raciocínio. O ser humano que tem raciocínio é pior do que os animais. Não considera. Eu vou trazer uma palestra, compondo algumas dessas, sobre a palavra considerar, né?
tem que considerar e conscientizar. Tem diferença uma palavra da outra. Então, as colunas estremeciam. Quando somente um deles clamava, santo, você já pensou que voz que eles falavam? Que altura? Nós estamos assim tão chocados com os escândalos denominacionais que fazem barulho sem precedência, né? E nós, então, temos até medo de dar glória a Deus também. Nós estamos quase igual aquele pobrezinho que saiu de um avivamento pentecostal e foi para uma igreja dessas mornas que não tem barulho. E quando pregava, ele fazia muito barulho. E na igreja que não tem barulho, eles criticam, né? E o pastor ia ter umas visitas de fora, e ele estava novo, recém ali na igreja. O pastor falou, agora esse irmão vai dar um escândalo aqui, Deus me livre. Chamou ele de lado lá e... irmão, você... E ele não tinha calçado. Naquele tempo, quem tinha calçado era só gente bom, né? Gente rico, né? Pobre não tinha sapato. E o pastor chamou ele lá no escritório e falou, você fica quietinho hoje, e vai ter umas visitas aí, e a hora que acabar o culto, eu vou comprar um sapato para você. Tá bom. Ficou todo alegre. Agora eu vou ter um sapato. Aí começou a pregação lá, o pregador começou a pregar e ele começou a sentir alegria. O pastor disse que ele torcia para lá, torcia para cá, lembrava do sapato, né? Torcia, e o sapato? Se ele gritasse aleluia, ele ia perder o sapato. Aí foi que ele não aguentou, ele falou assim, pastor, com sapato ou sem sapato? Glória a Deus, aleluia! E gritou e pulou, e perdeu o sapato. Né? Avivamento é isso, ou sem sapato, com sapato, glória a Deus. Ou com alegria, com tristeza, glória a Deus. Ou com a vida boa, ou com a vida ruim, glória a Deus. São Paulo ensinou nós que ele sabia ter miséria e sabia ter fartura. Não ensinou isso? E nós só queremos coisa boa, vida de alegria. E a cruz? Será que Jesus saiu rindo debaixo da cruz? Caminhou todo aquele tempo rindo? Será que eu já vi? Sorria Jesus nos vidros, né? Parece que eu nunca vi uma foto de Jesus sorrindo. E tinha uma carta que foi escrita para Públio, ou Públio escreveu para Pilato, se não falha a memória, que nunca ninguém viu Jesus sorrir. E sim, várias vezes viram ele chorando. Agora nós temos um negócio de querer alegria, querer felicidade, querer só coisa boa. Não sei como é que vai ser isso aí. Eu não sei como é que vai ser a hora que chegar o aperto, né? Sei. Não sei o que nós estamos aprendendo. Não sei o que a mensagem está fazendo em nós. Não posso entender isso. Vocês sabem. Agora, você sabe, acostumava ser que uma mulher ou um homem, quando diziam que eram cristãos, uma coisa estranha isso, era mesmo. Parece que a gente tinha até medo dos crentes, né? Quando nós principiamos, né, era criança,
nós não víamos assim muito crente. E quando a gente via um homem de terno, de gravata, com a Bíblia na mão, meu Deus, era uma coisa estranha, a gente ficava com medo, assim, aquele temor. O profeta disse, costumava ser que se uma mulher ou um homem dissesse que fosse cristão, as pessoas respeitavam isso de uma forma reverente. Porém, hoje apenas gostam de ver quanta zombaria fazem. Olha, tem algumas pessoas, não sei se são pregadores, não sei o que são, pelo menos falam que são, no YouTube, que é uma disputa religiosa, que para mim aquilo é de Satanás, não é possível uma pessoa criticar o outro pregador daquela forma. É uma coisa estranha. São Paulo falou que o evangelho tinha que ser pregado. Ou por profia, ou por interesse, ou por inveja, importa que seja pregado. Respeite da forma que está sendo distribuído. O respeito é reverência de santos. As pessoas que são santos têm reverência. As pessoas que não são santas não têm reverência. Você sabe de uma coisa? Esta é a razão que eles estão conscientes que essa é a verdade. Eles não estão conscientes de Deus. Você fica medindo pessoas, você nunca vê Deus. Eles não se lembram que a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados em volta dos que o temem. Eles não apenas simplesmente vêm e os visitam. Eles fixam suas tendas. Acampar é tenda. Acampam. E você vai dizer assim, que jeito que é? Não sei. Se Deus pudesse abrir o meu olho, eu veria e falaria para vocês. Mas o Geazi lá viu. O Geazi viu um exército de Deus em volta deles ali, do monte. E carrinhos de fogo. Por isso que Eliseu estava calmo. E o Geazi, sendo um denominacional, ele não tinha visão. Ele não tinha a realidade da fé. Porque muitos de nós dizemos que temos fé. Mas quando chega na hora mesmo, é bem poucos. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Teme o seu nome. Respeita o seu nome. E permanece ali dia e noite. Aí o profeta diz que um velho irmão de cor cantava esse hino: os anjos velam por mim. O dia inteiro e a noite inteira, os anjos velam por mim. No parágrafo 104, o profeta diz, isto é correto. O dia inteiro e a noite inteira, os anjos velam por mim. Velam, quer dizer, está olhando vocês. Está vendo vocês. Vocês, nós, está vendo nós.
Ele está de olho em nós, cuidando de nós. Cuidais para que não ofendais um deles, pois os seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai, o qual está no céu. O que é isso? Esses anjos também estão em nós. Os pequeninos, filhos de Deus. Logicamente, os nascidos de novo. Está vendo? Eles sempre estão acampados ao redor, cuidando dessas pessoas novo-nascidas. Agora, você olha uma pessoa, você não sabe se ele é novo-nascido. O mundo tem uma ditado, uma expressão que ele fala que, eu não sei o completo da palavra, mas fala que não tem estrela na testa. O justo não tem. O bom? O bom não tem estrela na testa. Quer dizer, aí se você for procurar estrela na testa, você não vai achar nenhum bom. Quer dizer que então não tem ninguém bom. Na realidade, ninguém é bom. Quando Nicodemos chegou para Jesus, ele chamou Jesus de bom. Bom mestre. E Jesus, quem é bom? Senão Deus. Então, se Deus está na sua alma, Ele não está simplesmente na sua testa, Ele está na sua alma, no seu coração. Você tem fruto de filho de Deus. Você não tem porfia, você não tem contenda, você não tem mágoa, você não tem raiz de amargura, você não tem tanta coisa que traz o homem natural, né? Sem Cristo. Eles nem mesmo creem nisso. Nós vamos chegar no que é santidade e impiedade pela manhã, se o Senhor permitir. O profeta fala isso. Agora, esses anjos, quando eles estão na presença de Deus, eles criam nisso. Davi disse, vocês se lembram que nós tivemos aqui há algumas noites atrás, quando eu estava pregando sobre algo, e Davi disse, eu coloco o Senhor sempre diante de mim, para que eu não seja movido. O profeta está falando aqui de uma mensagem que ele pregou, chamada Em Sua Presença. Davi que disse isso, eu sempre ponho Deus na minha presença. Além disso, ele disse, então, quando eu faço isso, minha carne descansará em esperança. Porque o problema nosso está na carne. Está nesse homem de fora, nessa mulher de fora, nesse ser esquisito, orgulhoso, racista, invejoso. Olha, quantos defeitos que a gente tem que não dá nem para mencionar, tanto que tem. Né? Esse homem ruim, esse mau homem. Por isso que o profeta disse assim, o maior inimigo que eu tenho chama William Marion Branham. Você fala, mas como? Porque a carne é terrível. A carne busca raça, busca capacidade, busca qualidade, busca todas essas coisas.
E todas essas coisas não eram do reino de Deus. Enquanto você não se sentir nada, sua capacidade. Então Davi diz que quando ele punha Deus na sua presença, a alma dele, a carne dele descansaria em esperança. A esperança nossa aqui, maior, não é ficar bem de vida, nem de saúde, nem melhorar situação, nem melhorar a igreja, nem melhorar nada disso. Tudo isso é bom, mas não é essa a nossa esperança. Não é esse o nosso objetivo. A nossa esperança é você descansar o seu corpo sabendo que você vai ter o retorno. É isso que Davi disse aqui. Saber que você vai ter o retorno. Você vai levantar de novo. Os crentes estão tão incrédulos, tão incrédulos. É uma expressão dizer crentes, mas estão tão incrédulos que morre e já fala, acabou. Crente. Não é o incrédulo, não, o ímpio, não é o ímpio, não. O ímpio, ele tem razão de falar, acabou mesmo. Mas um crente que está aí 20 anos, 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, seja lá ela que for, seja lá a igreja que for, a religião que for, se ele for pelo menos chamado cristão, ele tem que crer que Jesus ressuscitou. Se ele não crê que Jesus ressuscitou, ele não é nem crente. Ele pode arrumar outra religião, porque todo cristão crê que Jesus ressuscitou. E sabemos que se Cristo está em nós, assim como ele ressuscitou Jesus, ressuscitará nós também. Coríntios 15. Mas eu já ouvi isso. Chora lá no defunto, chora. Lastima porque não tratou bem quando estava vivo. As pessoas fazem isso, trata mal quando está vivo, fala mal quando está vivo. Faz tudo quanto é coisa ruim. É mais fácil fazer o ruim do que o bem. Se faz um bem é reclamando, é murmurando, é clamando, é que trabalho, que dificuldade, não vê a hora do camarada aí para o outro lado, para ficar livre. Oh, cristandade falsa no mundo, sem conhecimento da verdade, sem reconhecer a realidade, e chora ali na hora do desgosto, como é que chama? Não é desgosto, é remorso. Chora ali na hora do remorso, lastima, fala coisa que não devia nem falar ali, que não devia falar. E depois fala, acabou. Nunca pôs Deus na sua presença, acaba mesmo. Mas assim mesmo vai levantar no último dia. Ou creia ou não creia, no último dia vai levantar. Para ser julgado. Não tem negócio, acabou. Não, acabou não. Ele diz, porque eu sei que ele não deixará minha alma no inferno, e nem me permitirá que o seu santo veja a corrupção, a destruição do corpo. Pois o Senhor está sempre diante de mim. Agora, nós temos alguma coisa aqui, e vamos dar sequência. Na perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Eu acho que vocês têm essa mensagem. Quem tem? Já leram? Se vocês leram, vocês não vão assustar, mas se vocês não leram, o profeta disse, no parágrafo 78, essa mensagem é profunda,
Eu só peguei algum parágrafo. Então, as estrelas do céu representam os espíritos dos homens aqui. Não é a alma, não. Nós já estamos bem familiarizados em saber que nós temos uma divisão, uma trindade de ser para o nosso ser, que somos corpo, espírito e alma. Às vezes eu falo do espírito e às vezes falo da alma. Você vê que Jesus se dividiu ali em três. Ele entregou o espírito para o Pai, nas mãos do Pai. A alma dele foi para o inferno, pregar para aqueles espíritos que estavam ali em prisão. E o corpo dele foi para a sepultura. Nós não somos diferentes de Deus. Mas quando Deus chamou Abraão, mostrou para ele as estrelas do céu. Nós não vamos entrar nesse assunto agora. O profeta diz, então as estrelas do céu representam os espíritos dos homens aqui. E quando o dragão vermelho, a Roma, sob sua perseguição, abraçou 2/3 das estrelas e as lançou para baixo, aquilo foi na crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles o rejeitaram a ele. Ele tomou 1/3. Os 2/3 foram os que caíram do céu. E o profeta diz aqui, perseguição abraçou 2/3, depois ele fala assim, 1/3 das estrelas e as lançou para baixo, aquilo foi na crucificação. Ali estava aquela terça parte das estrelas angelicais, os seres angelicais. Veja, vou ver se está sequente. Está sequente. Veja, em seu corpo, dentro de você, nós temos uma outra pergunta sobre isso, diretamente, que responderá a isso melhor. Então, quando dentro de você há um espírito, outro homem, e fora de você há um homem, o seu interior é outro homem. Então, o seu interior é o sobrenatural. O seu exterior é o físico, é o homem natural. Quero dizer para vocês que eu não sei porquê que os crentes estão, pela minha imaginação, estão vivendo 90% do físico e 10% do interior. Isso aí eu que vejo, assim, vejo as expressões das pessoas. Não faz uma coisa, são raras as coisas que fazem buscando a direção da divindade. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou comprar aquilo, eu vou buscar aquilo, eu estou fazendo isso, eu estou comprando isso, eu comprei isso, comprei aquilo. Isso é uma singularidade pessoal, é uma unidade própria que Adão ganhou ela quando ele pecou. Ele perdeu a unidade simples e adquiriu a unidade própria. A unidade própria é aquela que você domina ela, você que manda. Parece que nem nós temos algo extraterrestre no nosso interior. Dá a impressão que nós só somos
como os animais mesmo. Meu pai dizia isso quando a gente levantava cedo. Nós não tivemos assim um ensino português de oração. Ele orava em italiano. E nós não conseguia, eu aprendi alguma, mas nós não conseguia aprender muito. Porque quando nós começamos a ter consciência, os outros caçoavam de nós e nós começamos a sentir vergonha da língua italiana, porque dava a entender que o meu pai ia te falar daquele jeito porque era atrasado, era bobo, é o que os outros falavam para nós. E nós ficamos com vergonha da língua. Aí nós não aprendíamos nenhuma e nem a outra. Mas eu lembro que ele falava assim, vocês são como um animal. Você levanta, não reza, ele falava reza, não faz nada, vocês são que nem animal, que vive no sereno. Ele falava, o animal que vive no sereno. E ele nunca via ele levantar da cama sem a reza dele, na língua dele, mas sempre rezando. Ele ensinou, mas nós não aprendemos. Agora, hoje nós aprendemos, mas nós não fazemos. Eu acho que a situação nossa está pior do que aquele tempo. Porque naquele tempo nós não sabíamos e não fazíamos, mas hoje nós sabemos e não fazemos. Não temos nada, não consegue sentar na cama antes de levantar, já que você não tem força para ajoelhar ou não tem coragem para ajoelhar, qualquer coisa, senta na cama. 10 minutos antes de você sair, põe Deus na sua presença, põe o Espírito Santo na sua presença e sai dali com o anjo te acompanhando, porque você entristece o anjo. E ele afasta de você. Afasta. Então o seu interior é o sobrenatural. Este ser, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna um mensageiro de Deus, ou um anjo. Um mensageiro de Deus, o anjo de Deus, é a mesma coisa. Não pode separar o mensageiro de Deus ou o anjo de Deus. É a mesma coisa. Nós não caminhamos sozinhos desde que nós cremos no batismo do Espírito Santo, no novo nascimento. Agora, quem tem maior autoridade? Um anjo do céu ou um anjo do púlpito? Vocês sabem? O profeta diz que tem anjo maior e tem anjo menor. Agora, ele não quis dizer que esse anjo maior é em tamanho físico, em proporção física. Maior em hierarquia, em domínio, em poder, em divindade. Até chegou a dizer que João, dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João. Porque o anjo que estava em João era o anjo do pacto. Aliás, era o arcanjo Gabriel. Então, qual é o maior? Um anjo do céu ou um anjo do púlpito? Qual deles? Que é maior? São Paulo teve a ousadia de dizer que um anjo do céu, se ele descesse e viesse pregar a vocês qualquer outro evangelho além daquele que ele já tinha pregado, seja anátema.
Paulo falou isso. Por que Paulo falou? Porque como anjo da terra, ele viu nele que ele era maior do que o anjo do céu. Dá para vocês entenderem esse? Um pouco complexo. Então, o anjo ungido com o Espírito Santo, com a palavra, se encontra próximo a Deus. Um pregador, quando ele está pregando a palavra, ele deve ser honrado. Às vezes você diz, não, mas ele vai exibir. Ele é exibido. Você não tem que olhar o homem de fora. Se ele é feio, se ele é atrapalhado, se ele tem problema, nem isso você tem que ver. Você tem que ver que o anjo de dentro está nele. Ele foi enviado para aquilo. Aquele irmão, aquele homem, pregador, que era criança, eu não lembro o nome dele agora, e a mulher tinha lavado roupa para ganhar um dinheiro, para alugar um salão e pagar um pregador para vir pregar para ele, pregar para a igreja, para a cidade. E convidou todo mundo na cidade. Alugou o salão, convidou, se vocês lembrar o nome, vocês me falam. Moody. Isso, eu não lembrava o nome. E esse Moody era molequinho, pequeno. E ele olhou para a mulher, um menino pequeno, da cabeça redonda, meio caolho, olhou para a mulher e disse, posso ir lá no culto? Ela falou, pode ir, você está convidado. Chegou a hora do culto, só foi ele. Não foi mais ninguém. O pregador pregou para ele. Passado anos, ele foi o maior pregador. E onde eles pregavam, superlotava de pessoas para assistir. O radialista ouviu sobre isso e foi lá observar o Moody. E falou assim, eu não sei o que... Falou para o empresário dele, eu não sei o que esse povo vê nesse homem. Um homem feio, mal arrumado, caolho, fanhoso. E o povo vai lá para assistir ele, e enche de gente lá para assistir ele. E o empresário dele foi lá e falou para ele, falou assim, não, eles não vêm aqui para ver o Moody, eles vêm aqui para ver Jesus. Só que ele não sabia que Jesus estava dentro daquele homem feio. O povo quer aparência. O povo, sabe quem é que quer aparência? O anjo que mora dentro do povo. Nós vamos chegar lá, não sei se nós chegamos hoje. O anjo que mora dentro da maioria do povo, porque uma parte continuou com Deus no trono. E duas partes foram excluídos aqui na terra. E todos eles estão em carne aqui na terra. Estranho dizer isso, né? Todos eles estão em carne aqui na terra. Aqueles que estavam a favor no trono, cuidando, não vê que a batalha ainda não foi acabada, não foi pelejada ainda? Aqueles que estavam no trono são anjos ministradores, espíritos administradores. São esses que são pregadores da verdade, que pegam com sinceridade, com fidelidade na palavra. Não são esses que vivem por porfia, por dinheiro, por posição, por sedução. É pregador pelo amor nas almas. Aqueles espíritos estão ali, feito carne, trabalhando da mesma forma que trabalhou a favor lá nos céus. Continuou a demanda aqui, mas aqueles que foram excluídos estão trabalhando também, nós vamos chegar lá. Então, esse anjo ungido com o Espírito Santo e com a palavra, se encontra próximo a Deus. Isso é correto.
no céu, sua autoridade. Todos os poderes do céu e da terra foram dados em minhas mãos, disse Jesus. Ide, e eu irei convosco. Tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. E o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Se a grande santa igreja pudesse simplesmente reconhecer o seu poder para fazer essas coisas. Mas há tanta dúvida e temor e vacilação, querendo saber se isto acontecerá. Poderia isso acontecer? Enquanto isso existir, a igreja nunca poderá se firmar. Enquanto existir uma dúvida na sua alma, nunca a igreja vai se firmar. Temos que nos conscientizar, sentir que somos um pequeno átomo, que adjuntos temos a força do poder eterno. E quando cada rumor de temor se desvanecer e o Espírito Santo tomar controle completo da igreja, então todos os temores acabarão. Esses medos que a gente tem. E aquela igreja tem o poder. Vê? Ora, eles têm após si tudo que o céu possui. O poder foi dado a nós. Nós não temos aquela convicção de dizer, não, o poder está na minha mão. E todo mundo está atrás de poder. É interessante. É estranho. Se reúne 5 homens. Nós víamos isso quando trabalhávamos na fazenda, que às vezes o administrador fala, vocês têm que separar aí uma turma que tem que observar os trabalhadores. Ele não explicava o que era, mas a observação era para ver quem tinha o espírito de liderança com liderança. Não o espírito de mandante. Mandante é um e líder é outro. Mandante é aquele que quer mandar, todo mundo quer mandar. Então ponhava lá 10 homens e não parecia quem era o fiscal, ficava escondido. Não ficava junto, mas ninguém sabia quem era o feitor da ativa. Esse feitor estava secreto só para observar as pessoas. Ora, e 10 homens trabalhando sozinho ali, junto, ninguém queria trabalhar. E todo queria mandar. Aí você viu que quando estava chegando na hora do almoço, tinha lá a fazenda, tinha um sino que batia. Batia o sino para almoçar. Mas antes do sino, 10 minutos, as pessoas já estavam, um olhava no relógio e falava, pô, tá na hora. E aí o outro lá olhava, tudo queria mandar. Não esperava o sino. Aí, às vezes, a gente chegava no fiscal, o administrador, e falava, como é que está? Eu falava, ali parece que não tem nenhum, viu? Não tem nenhum. Por quê? Tudo quer mandar e ninguém quer trabalhar. O líder é aquele que vai na frente. Ele trabalha na frente. Os outros acompanham. Aí ele é chamado de puxa-saco, né? Que trabalhava. É um nome que eles davam lá para as pessoas que trabalhavam na frente. Onde você bota 5 homens, todos 5 quer mandar, você bota 5 mulheres para fazer uma coisa, as 5 quer mandar, esse espírito veio lá do inferno, lá do céu, e derrubado na terra. E está previsto de ir para o inferno. Porque eles que quiseram ser igual a Deus lá no céu. A política lá foi grande.
Eles quis ser semelhante a Deus, quis formar um céu lá em cima. E eles estão aqui na terra, ainda trabalhando dessa mesma forma. É o mesmo trabalho, não mudou, não. O profeta mostra isso. Agora, o profeta diz aqui: as almas que estavam em prisão, que não se arrependeram, não eram seres angelicais que haviam sido trazidos na forma de anjos, mas era o espírito daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás, quando a guerra começou no céu. E Satanás e o dragão lutou, e então, o melhor, Miguel e o dragão lutaram, e Lucifer foi expulso com todos os seus afiliados. Todos os anjos que ele havia enganado, ele havia feito uma igreja lá para ele. Não, nós vamos ter uma igreja. Vocês partem para o meu lado que nós vamos ter uma igreja. É isso que o diabo fez lá. E eles tudo foram enganados, porque tudo quer mandar, tudo quer ser líder, tudo quer ser pastor. Então, todos os anjos que ele havia enganado, e aqueles anjos vieram à terra, e estavam sujeitos, então, a se tornarem humanos. E quando eles o fizeram, foi quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e eram belas, e as tomaram como esposa. Eles são filhos de Deus. Cada homem que é nascido nesta terra é filho de Deus. Não importa se ele é um pecador ou não, seja, ele é um filho de Deus, criado à imagem de Deus, para louvores de Deus. Ele foi criado daquela maneira, mas Deus no princípio sabia quem o receberia e quem não o receberia. Deus sabia que tipo de anjo nós iríamos receber, viu? Ele sabia se você ia receber um daqueles que era do lado de Lucifer, ou se você ia receber um daqueles que estava do lado dele lá, na presença dele lá. O profeta diz isso. Portanto, ele pôde predestinar, ou não predestinar, mas através da presciência, ele podia dizer quem seria salvo e quem não seria salvo, pois ele sabia qual pessoa tomaria cada espírito. Olha, não sei se vocês veem isso muito profundo, mas eu vejo isso muito profundo. Eu não sei como vocês veem. Então, a gente chega a ponto de seguir aquele que Paulo fala lá, parece que é em Gálatas, né? Não lutar contra a carne e o sangue. Não luta contra a carne de ninguém. Deixa ele fazer a vontade do Espírito que está nele. Não luta. A carne e o sangue, não adianta lutar. Se o Espírito que está nele veio do céu, de todo jeito ele vai voltar para o céu. Pode passar por crucificação, por perturbação, por luta, por dificuldade. Isso não quer dizer nada. A carne está sujeita a todas as setas do maligno. Mas aquele espírito veio de lá, ele vai voltar para lá. Ele vai voltar. Mas se ele não veio, o que o profeta disse quando Judas entregou Jesus? Houve as duas crucificações. Jesus devolveu o Espírito ao Pai. E o Judas foi lá e se enforcou. E o profeta diz, o Espírito dele voltou para onde ele veio, da onde ele veio. Ele não era espírito daqueles que lutou a favor com Miguel. Ele era espírito daqueles que lutou com Lucifer. Por isso ele tinha que voltar para o lugar dele. Por isso que a oração de Jesus foi para escolher um que não fosse daqueles anjos lá de cima.
Olha, é descobrir mistérios em cima de mistérios nessa mensagem. E aqueles espíritos, veja, aqueles, vamos dizer, dos falsos mesmo, aqueles espíritos que vieram do trono de Deus. Eles foram excluídos do trono. Eles não estavam em outro lugar. Ele ajudava Deus, o líder deles. Ajudava, ele era feridor. Vocês vão ler isso em Ezequiel 28. Aqueles espíritos vieram do trono de Deus e permaneceram diante do trono de Deus e viveram bilhões e bilhões de eras do tempo antes do mundo alguma vez começar na presença de Deus. Não foi uma coisa repentina que nem nós pensamos. Os céus foi criado primeiro. A Bíblia diz lá, criou Deus os céus. E a Bíblia diz que Deus criou todos os exércitos dos céus. Todos os exércitos dos céus. Então esses bilhões de anos, eles estavam ali na presença. Depois eles inventaram de formar um trono para eles. Uma igreja para eles. Acha você que eles não sabem algo a respeito de adoração? E eles descem e entram nos homens e eles adoram a Deus, absolutamente, eles adoram a Deus. E eles têm conhecimento de Deus. E eles são espertos e perspicazes. Eu não sei o que é essa palavra, não traduzi ela. São espertos e perspicazes. E sempre educados. Não é aquele que xinga. É aquele que te abajula, te trata com delicadeza, com carinho. Mas Deus os rejeitou desde o princípio. São falsos anjos. Marca da besta, parágrafo 55. O que é o selo de Deus? O que é o selo de Deus? Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado até o dia em que a igreja for redimida, para a glória. Agora, novamente, tomaremos outra escritura, Efésios 1:13. Paulo falando, Gálatas 1:8. Você diz, um anjo do céu servir pregando a qualquer outra coisa, mas que seja anátema. Sim, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo, da promessa. E depois terdes crido, vós agora, irmãos, deixe-me lhe perguntar algo. Você disse que recebeu o Espírito Santo quando você creu? Paulo diz, depois que crestes, foste selado com o Espírito Santo. Depois, Atos 19, Paulo encontrou alguns batistas, Apolo, um advogado convertido e um dos discípulos de João, e ali em cima pregando o Evangelho e tendo grande alegria, gritando e louvando a Deus. Eles ainda não tinham o Espírito Santo. Paulo veio e passou a noite toda com Aquila e a Priscila, e estava na cadeia por terem pregado o Evangelho e expulsado o demônio de uma menina. Então ele foi até onde eles estavam, e eles o levaram até para onde eles eram fabricantes de tenda, e ele ficou com eles. Então eles subiram até onde Apolo estava tendo esta reunião. Depois do culto acabou, Paulo lhe disse, recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Certo homem disse outro dia, parágrafo 56, não é desta maneira no original. Eu desafio isso. Pega o diaglota enfático e veja se isto não diz a mesma coisa. Recebeste vós o Espírito Santo desde que crestes? Bem, aqui isto diz, depois que crestes.
Depois que crê, que recebe o Espírito Santo. Não foste selado com o Espírito Santo da promessa? Não tome aquela morna noiva ali. Vê? Obtenha, entre em foco com o Espírito Santo e ouça do céu. Recebeste-vos já o Espírito Santo desde que crestes? Eles disseram, nós nem sabemos que existe algum Espírito Santo. Disse, como fostes batizado? Em João fomos batizados. Disse, aquilo não funciona mais. Ele lhes ordenou que fosse batizado novamente no nome de Jesus Cristo. Colocou suas mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em língua e profetizaram. E magnificaram a Deus. Depois deles crerem, gritarem e terem grandes momentos, eles não tinham ainda o Espírito Santo. Que Paulo disse, se um anjo do céu pregar outro evangelho, que seja anátema, porque Satanás pode se transformar. Mas fique com a palavra, isso é correto. Porque Paulo disse isso porque tem anjos falsos, que antes da fundação do mundo, estão fazendo política e tentando criar um mundo com suas ideologias fazendo do verdadeiro Evangelho de Cristo. Ideologia fazendo formas no Evangelho de Cristo. Amém? Sei que é pesaroso, pensativo, mas é para vocês ficar pensando mesmo. Se não ficar pensando, não vive a palavra. Vamos orar. Senhor, após ouvir a sua palavra, sabendo que esse anjo está aqui conosco, e nós temos também a presença do anjo da cura nesse momento, e ele está aqui para sanar e resolver os nossos problemas. Dê, Senhor, para nós esta mão potente que o Senhor tem dado até aqui. Abençoa estas duas irmãs, filha da irmã Luzia, a irmã Denise e a Damares. Dá a eles o que eles necessitam. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoa cada um de nós aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos amanhã com a escola, se Deus permitir. Amém?